Jesus é o Senhor. Nós vamos discutir um pouco sobre esse tema aqui, irmãos. A obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Então, é desse versículo aí, 3, que é tirado esse tema. No grego, na tradução literal do grego, esse versículo 3, ele é da seguinte maneira: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da vossa obra de fé, do vosso labor de amor e da vossa perseverança da esperança. Então, esses três aqui, irmãos, eles estão relacionados ao viver da igreja, né? A fé, o amor e a esperança. A fé aqui relaciona-se à obra de fé, né? A nossa obra, ela não é uma obra sem fé, não é uma obra vazia, vã, né? Como que se tem que fazer por fazer, mas é necessário uma obra de fé que remete à dependência de Deus, né? Você sai, ou você prega, ou você vive pela fé, você executa a obra por fé, né? Senhor Jesus. Então, também aqui diz aqui o labor de amor. Essas aqui foram características exaltadas nos Tessalonicenses, né? Eles tinham a obra de fé e tinham também o labor de amor. Então, o amor aqui está relacionado com o labor. O irmão mostra que o labor é diferente de um trabalho, né? De uma simples obra. Uma obra é um trabalho, você pode executar, mas você pode executar por protocolo, por obrigação, por alguma responsabilidade. Mas o amor, irmãos, ele é muito mais profundo. Uma mãe, ela varre a casa, nem todas as mães varreram a casa por amor, né? Ah, como eu amo varrer a casa. Eu adoro lavar os pratos, é tão bom. Claro que pode existir, né? Mas se ela não fizer isso, né? A casa vai ficar muito suja. Se ela não fizer isso, se não tiver alguém para fazer por ela. Então isso realmente é um trabalho que nem sempre é feito com amor, né? Porque a pessoa quer fazer. Claro que tem pessoas que de fato amam isso. Mas criar um filho é muito diferente de você varrer a casa. Você cria um filho porque você desenvolve um amor por aquela criança. Se não tivesse amor envolvido na criação dos filhos, seria muito difícil os pais suportarem por tantos anos as crianças, né? Então, como Deus colocou esse amor, né, terno dentro dos pais, os pais têm uma ligação com os seus filhos e conseguem até mesmo superar os erros dele, né, e amá-los, né? É por isso que você vê pais, às vezes, né, os filhos erram e eles ainda dão um jeitinho de não ver o erro, justamente, né? Claro que isso não é certo, mas justamente porque tem essa ligação e você consegue suportar tudo isso, né? Então, isso está ligado já a um labor de amor. É quando você trabalha com amor. E a própria Bíblia nos mostra, né, irmãos, que nós precisamos ter amor. Não podemos fazer nada que não seja por amor. Quando você faz algo que não tem amor envolvido, no início você pode até fazer tranquilamente, mas com o tempo isso vai te sobrecarregar. Você, poxa, que trabalho pesado, todo dia a mesma coisa, né? Então, principalmente, irmãos, envolvendo a obra do Senhor, nós precisamos ter amor no nosso serviço. Caso contrário, vai ficar um trabalho pesado, um trabalho maçante, e você vai chegar ao momento de murmurar, de rejeitar, de desprezar tal serviço. Eita, chegou tal dia, eita, chegou esse momento. Então, quando é por amor e com amor, você, pelo contrário, estou doido que chegue esse momento, estou doido que chegue esse dia. Então, nós precisamos ter esse labor de amor, né, no serviço ao Senhor e amor também para com os irmãos. E por último aqui, diz aqui, né, a perseverança, a esperança tem a ver com a perseverança. Então, o que nos leva a perseverar até o fim é a esperança. No final do versículo diz assim: e da vossa perseverança da esperança. Então nós também precisamos ter essa perseverança em esperar e apressar a volta do Senhor.
Os Tessalonicenses, eles constituem uma igreja nova. Eles foram gerados em questão de meses. Era uma igreja que provavelmente não tinha nem um ano ainda de existência, mas eram irmãos dedicados. E eles viviam ali numa província ali, né, da Acaia Macedônia, que existiam muitos judeus e gregos que eram pessoas politeístas, que adoravam vários deuses, assim como hoje, né, tem, né, várias pessoas que são adoradas. Antigamente também tinham vários deuses. E a igreja em Tessalônica, ela recebeu o evangelho e se converteu a esse Deus vivo e verdadeiro. Então, o fato deles terem se convertido, isso repercutiu, como a gente vai ver, em toda aquela região. E houve muitas perseguições para paralisar, né? Sempre que uma pessoa toma a decisão, dá um passo para servir a Deus, para adorar a Deus, pode ter certeza que pessoas serão levantadas para te desestimular, para te criticar. Ah, mas você não já está ali? Ah, mas você não já fez isso? Realmente sempre há essas perseguições. Intensifica muito mais com o que ocorreu com os Tessalonicenses, né? Com a igreja em Tessalônica. Então, chegou ao ponto de muitos cristãos morrerem. Como eles eram novos, convertidos, eles não tinham total clareza ainda do Evangelho, eles não sabiam muitas coisas, então eles estavam ficando entristecidos. Então o apóstolo Paulo ele escreve essa carta. Se você examinar o capítulo 4, versículo 13, ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, né? Ignorantes não de ser bruto, mas de não ter o entendimento. Então o apóstolo Paulo escreve falando sobre essa perseverança da esperança. Você precisa realmente perseverar na expectativa, né, de esperar a vinda do Senhor Jesus. Amém. Então, o amor, né, a fé, a esperança, tudo isso constitui a base do nosso viver cristão. O viver cristão genuíno precisa ter esses três pilares, né? Nós precisamos ter fé, né, para executar a obra de Deus, para viver. Nós precisamos ter amor ao servir aos irmãos, também ao servir a Deus. E precisamos perseverar, porque quem perseverar até o fim será salvo. Não adianta, irmãos. Ah, eu já me converti, como Givaldo até desfrutou, já me converti e agora eu vou ficar só em casa. Eu sou a igreja, como muitos dizem, né? Eu sou a igreja. E ali você se tranca e acha que já é suficiente. Mas onde você vê na Bíblia um cristão solitário, sozinho, dizendo isso e adorando, né? É importante a adoração individualmente falando, mas você vê nas escrituras que eles se reuniam todos os dias, né? Partiam o pão de casa em casa, as igrejas se reuniam nas casas, então nós precisamos ter essa perseverança. Amém. Né? A Bíblia diz até que todos nós cheguemos, né? À unidade da fé. Então todos, é uma carreira diferente, não é só um vencedor, como nas maratonas. O Senhor quer que nós, como único corpo, cheguemos, né? Todos, né? O Senhor quer que nós avancemos e cheguemos lá. Amém. Então, nós precisamos desse triângulo aqui, ó. A obra de fé, para executar a obra de Deus, precisamos ter fé, né? O labor de amor entre os irmãos, e também a perseverança da esperança. Senhor Jesus. Vamos continuar o versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então o apóstolo Paulo aqui, ao mostrar que eles tinham tudo isso, né? Essa obra de fé, esse labor de amor, né? Essa perseverança de esperança, ele também diz: não, irmãos, nós sabemos, nós temos a certeza que vocês são eleitos de Deus. O que é ser um eleito de Deus? É você ser um escolhido de Deus. Como é que nós sabemos que eles eram eleitos de Deus? Porque eles receberam o Evangelho e o Evangelho transformou a vida deles. Verdade. Quando você anuncia o Evangelho e uma pessoa rejeita, talvez essa pessoa não seja, né, um eleito de Deus, uma pessoa escolhida por Deus. É claro, né? Realmente Deus tem esse sonho, esse plano de salvar. Por outro lado, em Romanos 9, mostra também que Deus escolheu vasos, né, para a honra e vasos para a desonra. Então, nós não devemos contender com Deus com respeito a isso, mas aceitar a vontade soberana dele e agradecer porque nós estamos aqui. Irmãos, vocês já pensaram nisso? Quando eu li Romanos 9, com estudo ouvido, né, realmente eu percebi, existem vasos feitos para a honra e vasos para a desonra.
vasos feitos para a salvação e vasos até mesmo para a destruição. A Bíblia diz que existem os filhos de Deus e existem também os filhos do diabo. Então, irmãos, quando nós descobrimos isso, é um motivo de alegria. Sabemos que nós somos escolhidos e eleitos por Deus. O mundo pode não dar nada por você, mas você foi escolhido por Deus, né? E resta nós perseverarmos até o fim para, de fato, confirmarmos essa salvação e entrarmos não somente na eternidade, como também já sermos introduzidos, né, através do reino milenar. Amém. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, Senhor Jesus. Então o evangelho chegou ali de uma maneira impactante, irmãos. Não era somente por palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Como eles receberam esse evangelho, né, em poder do Espírito Santo e com plena convicção? Aí diz assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo, ele não enfatizou aqui, né, curas, milagres, para que pudesse exaltar, né, e o evangelho com grande poder repercutisse ali. Mas o que foi que ele enfatizou? Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Quando, né, eles viram a vida do apóstolo Paulo, né, de Silvano, de Timóteo, e o apóstolo Paulo anunciava a palavra, falava a palavra, eles ouviam a palavra vindo da boca do apóstolo, e eles examinavam a vida do apóstolo, eles aí batem. Eles estão falando algo que estão vivendo. Então, o procedimento do apóstolo Paulo, irmãos, foi fundamental para que eles pudessem se converter, né? Então, o versículo 6 diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, com efeito vos tornastes imitadores nossos. Sim. Por que os tessalônicos se tornaram imitadores deles? Por causa do proceder deles, né? Por causa do proceder dos apóstolos, dos enviados que foram àquela igreja. Isso mostra, irmãos, que um ponto necessário para que as pessoas realmente sejam convertidas por meio do evangelho que nós pregamos é nós, primeiramente, sermos transformados por esse evangelho. Se eu falar de algo que eu não creio, se eu falar de algo que eu não estou vivendo, eu não vou ter peso na minha palavra. Então, como eu posso falar para uma pessoa: irmão, você não pode mentir, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, e mais tarde o irmão vê eu mentindo? Eu sou um modelo para esse irmão? Eu não sou um modelo. Jefinho disse que não pode mentir, mas naquele dia eu peguei ele mentindo. Então, essa pessoa não vai se converter porque eu falei que não pode mentir, mas a minha vida não correspondeu ao que eu falei. Então, o apóstolo Paulo, ele disse assim: vocês sabem do nosso procedimento, do amor que nós temos por vocês, e por isso vocês se tornaram imitadores nossos. E uma vez que se tornaram imitadores de Paulo, ao mesmo tempo eles se tornaram imitadores do Senhor Jesus. Por quê? Porque Paulo já era imitador, né? É como uma sequência. Digamos que Fagner representa o Senhor Jesus, né? Vamos fazer esse esquema aqui para nós ficarmos mais... Fagner, por favor, fique de pé. Né? Só para nós exemplificarmos o que seria imitador, né? Sim. Então, Fagner está de pé. Faça uma posição aí de estátua, Fagner. De estátua. Agora você vai virar de costas para o público. Faça uma imagem, uma imitação. Uma estátua, alguma pose. Uma coisa que as pessoas possam ver. Abre o braço. Assim, pronto. Ricardo, você pode vir, Nadinho? Vai cá. Pronto. Então, Fábio está representando aqui o Senhor Jesus Cristo. E Ricardo, o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo vai imitar o Senhor Jesus. Aí, Ricardo vai imitar. Agora, o Nadinho vai ser os Tessalônicos, né? Os Tessalonicenses. Vai imitar a Paulo.
Não faça diferente não. Essa igreja, a igreja tem que estar certinha. Então, você está vendo aqui. Vocês poderiam pensar, poxa, mas os Tessalonicenses vão imitar Paulo. Eles não deveriam imitar o Senhor? Mas por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque Paulo estava imitando exatamente Jesus da mesma maneira. Então não há problema. Agora, se Paulo cometesse coisas erradas e os Tessalonicenses imitassem, né? Aí seria um problema. Mas como os três aqui, olha, a mesma sintonia. Então, se falar aqui, né? Pau é pau e pedra é pedra, né? Estão todos numa mesma linguagem. Então deu para exemplificar, né? Amém. Obrigado aí, os três guerreiros do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui realmente que o fato deles imitarem era por causa do proceder, né? O 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Irmãos, uma igreja novata, com menos de um ano de existência, eles realmente, né, se aprofundaram tanto e eles se tornaram modelos. E ainda, irmãos, nós vimos que eles receberam a palavra, não foi numa época de paz, de tranquilidade. Muitos escritores dizem, olha, é justamente no momento de paz que é mais fácil a igreja esfriar. Né? Quando você olha para a história, quando havia muitas perseguições, quanto mais cristãos eram mortos, mais cristãos nasciam, né? Mas no momento que o cara lá do Império Romano, né, o Constantino Grande, começou a juntar o cristianismo com a política e começaram a não matar mais os cristãos, quando foi juntando, aí você vê representando lá pela igreja Pérgamo, né, onde está o trono de Satanás, depois Tiatira, você vê aquela junção ali, você percebe que a igreja realmente começou a afundar, justamente no momento que não estava tendo muitas perseguições. Então, justamente, irmãos, quando você vê lá também, hoje em dia, no Oriente Médio, os cristãos sendo degolados, mortos por confessarem sua fé em Jesus. Aqueles cristãos são vencedores, né? E na nossa região, às vezes, nós temos tanta liberdade, e por conta dessa liberdade, nós somos acomodados, né? E podemos nos esfriar. Então, essa igreja aqui, ela recebeu a palavra, no versículo 6, em meio de muita tribulação, mas mesmo assim, elas receberam com alegria do Espírito e se tornaram modelo. Ó, o versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Repercutiu, irmãos, repercutiu a palavra do Senhor por meio deles. Ficou famoso, não famoso de se achar, mas né, de se tomar conhecimento. Todos em outras cidades, né? Cidades vizinhas, em outras regiões, rapaz, aquela igreja, naquela cidade, eles aceitaram a palavra e tal, e eles se tornaram modelos, né? Então, graças ao Senhor por esse pilar, a obra de fé, né? Pela fé, o labor de amor e a perseverança de esperança. Versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor Jesus. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo disse aqui, né? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Que repercussão teve o nosso ingresso? Ou seja, que repercussão teve a entrada do apóstolo Paulo naquela igreja, né? O apóstolo Paulo, essa igreja se deu naquele momento que o apóstolo Paulo recebeu uma visão. Passa a Macedônia, o varão Macedônia. Então ele passou, primeiro gerou a igreja em Filipos, e de Filipos ele desceu para Tessalônica, onde viu ali, né, uma tenda ali com judeus, e ali ele anunciou o evangelho. Então uma igreja também que tinha as misturas de judeus com os gregos, com os gentios. Senhor Jesus. Amém. Então, quando o apóstolo Paulo chegou ali, irmãos, ele trabalhou, né, arduamente, não quis reivindicar o seu direito de apóstolo, porque como apóstolo, a igreja poderia manter as custas dele. Mas ele disse que não reivindicou isso, pelo contrário, ele cuidou como um pai, uma mãe acaricia o filho, como um pai exorta, né? Uma mãe e um pai não cobram para cuidar dos seus filhos,
E embora o apóstolo Paulo tivesse esse direito, como mostra o capítulo 12, ele não reivindicou isso. Senhor Jesus. Então, repercutiu bastante essa entrada do apóstolo Paulo. Graças ao Senhor, né, o apóstolo Paulo, pelo fato dele imitar Jesus, ele é realmente um modelo para nós. Amém. No versículo 5, uma palavra que ainda a gente não se atentou, diz assim, olha, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Veja a intimidade de Paulo com Jesus. O nosso evangelho. Ele se colocou dentro disso, né? O nosso evangelho. Por que uma pessoa pode falar isso? Porque ela está totalmente ligada ao plano de Deus. Ela recebeu essa visão de Deus, o nosso evangelho, né? Então o apóstolo Paulo tinha muita intimidade para falar uma coisa dessa, né? Então, de fato, isso se concretizou, porque quando ele entrou naquela cidade, os frutos foram gerados, né? Foram gerados de tal maneira, irmãos, que aqueles irmãos, eles, diz assim, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Isso aqui é maravilhoso. Esses versículos aqui, eu lembro sempre quando eu leio, a minha primeira conferência, eu acho que foi em 2004, 2005, quando a gente foi para Aracaju, né, que tem o irmão Dango lá ministrando, foi justamente sobre esse tema de 1 Tessalonicenses, né? Então, isso realmente causou uma repercussão, porque eles adoravam muitos ídolos, né? É igual hoje, né? Para você casar tem um santo, para você chover tem outro santo, para você... né? Para tudo eles colocam os deuses. Então, naquele tempo existiam vários ídolos também. Mas aqui, né, os Tessalonicenses, eles deixaram de adorar esses ídolos, saíram do reino das trevas e se converteram a um Deus vivo. Não é um Deus mais morto, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, né? Tem nariz, mas não cheira. Eles se converteram a um Deus vivo e agora não é mais um Deus de mentira, né? É um Deus verdadeiro. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, graças ao Senhor, irmãos, por essa conversão. Vivo e verdadeiro. Nós sabemos que os ídolos, eles podem ser de dois tipos. São aqueles visuais que você consegue ver, como as estátuas, as imagens, né? Esses são visuais, às vezes tem cidades que mostram, né, aquelas imagens já para você ver. E tem os ídolos também mais ocultos, que você não percebe, mas que está em seu coração. E, né, nós precisamos ter cuidado com os dois. Às vezes nós só focamos, né, no visual, mas tem ídolos ocultos que também afasta nós de estarmos ali na presença de Deus. Então, você vê, por exemplo, quais são esses ídolos ocultos, né? Tudo que está tomando o lugar de Deus no seu coração, tudo que você não consegue viver sem, né? Você, né, coloca aquela necessidade acima de Deus. Então, são muitas coisas, desde personalidades, desde pessoas, a fazeres, né, a costumes, pode estar ligado à idolatria. Essa idolatria oculta, geralmente ela pode estar ligada também a três pilares, né? Ela pode estar ligada à tecnologia, onde muitas pessoas colocam sua confiança na tecnologia. Ah, mas esse sistema aqui é seguro, né? O computador, o celular, o sistema financeiro é seguro. Ou colocam a sua esperança no poder, que corresponde também ao dinheiro, né? As pessoas, eu quero ganhar muito dinheiro. E aí elas se matam para ganhar muito dinheiro, para ter poder, né? Para ter fama, para ter posição. E o ídolo também pode estar relacionado à busca pelo prazer. Muitas pessoas fazem do prazer um ídolo. Qual é a intenção de todo mundo hoje? É o que você quer ser. Eu quero ser feliz. E o que é que elas fazem para serem felizes? Elas buscam muitos prazeres. Então, todo final de semana é de lei ter algum prazer, alguma viagem, algum churrasco, porque se não tiver, né, perdeu a graça. Não que nós não devamos também nos divertir, mas não fazer disso um ídolo, né? No futuro eu quero enricar, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter isso e aquilo. Então, quando isso toma lugar de Deus, isso é um ídolo, né? E também até nas mínimas coisas, um celular, mínimas entre aspas, né? Um trabalho, né? Uma pessoa, tudo que você exalta demais e você coloca
né, acima da sua busca por Deus, isso realmente é um ídolo e pode afetar a sua vida espiritual. Então, irmãos, ligando aqui, a obra de fé, o labor de amor e a perseverança de esperança, nos versículos 9, deixando os ídolos, corresponde à obra de fé, né? Eles antigamente tinham fé, entre aspas, nesses ídolos, mas agora eles se converteram, estão adorando a um Deus vivo e verdadeiro. Então realmente eles deixaram os ídolos. Isso corresponde a uma obra de fé. O labor de amor é para servir, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Para servirmos a Deus, precisamos servir com amor, né? Tanto a Deus como aos irmãos. E a perseverança de esperança corresponde aqui ao versículo 10, que diz: e para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então realmente aqui ele já aguarda, né, a vinda do Senhor Jesus. Então veja essa estrutura da vida da igreja, né? Precisamos ter a obra de fé para servir a Deus, abandonar os ídolos. Precisamos também, né, na verdade precisamos ter a obra de fé para nos convertermos a Deus, nos voltarmos a Deus. O labor de amor para servi-lo, porque nós precisamos servir com amor. Se eu passar a servir sem amor, vai ser um peso para mim, vai ser uma sobrecarga, e eu vou realmente enjoar, né, desse serviço. E preciso também perseverar na esperança. O Senhor Jesus pode voltar, né? Então, claro, nós precisamos ter os nossos planos, mas precisamos também ter prioridade e saber que a volta do Senhor se aproxima, né? O irmão Atmanili conta em um livro que tinha uma irmã que ela sempre desfrutava. Será que meu Senhor vai voltar amanhã? Então, com isso, ela sempre buscava se preparar, né? Encher de espírito as suas vasilhas, as suas lâmpadas. Se eu viver achando, Jesus só vai voltar daqui a 20 anos, então não vou ter um viver, né, que me apresse, né, buscando a Deus. Mas se eu tiver uma mente que raciocine, Jesus pode voltar amanhã, então vou deixar de fazer certas coisas para buscar me preparar, né, e adorar a Deus. Então, irmãos, nós vamos ficar nesse capítulo 1, né? Depois os irmãos, né, na leitura do diário nós vamos desfrutando mais. Jesus é o Senhor. Amém.